Olá, pessoal, tudo bem por aí? Antes de a gente mergulhar de cabeça no nosso tema, aquele recado de sempre que ajuda demais o nosso trabalho. Já deixa o seu like, segue o nosso canal e, claro, compartilha. Hoje a gente vai desvendar as decisões mais quentes do informativo 1190 do STF. Vamos entender direitinho o que o Supremo decidiu de mais importante nessa última semana de setembro de 2025. Para facilitar o nosso papo, eu montei uma espécie de pirâmide de impacto. A gente começa lá na base, com aquelas decisões que mexem diretamente com a nossa vida, sabe? Depois, a gente sobe um degrau para falar sobre o equilíbrio de poder entre os estados e a União. E por fim, lá no topo, vamos analisar os casos que protegem a estrutura da nossa democracia. Combinado? Então, vamos lá. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com dois casos que têm um impacto bem concreto, seja no bolso ou na carreira de muita gente. Imagina só essa situação. Uma candidata prestando concurso para a Polícia Militar de Alagoas e é eliminada por causa da altura. O STF precisou analisar se essa regra fazia mesmo sentido. E olha só que interessante essa comparação. A lei do estado de Alagoas exigia 1,60 m das mulheres. Já o Exército Brasileiro, que é uma referência nacional, pede 1,50 m. Ou seja, a regra estadual era bem mais dura e, o principal, sem uma justificativa técnica muito clara para essa diferença. E o que o Supremo disse? Que a exigência era inconstitucional. A decisão se baseou no princípio da razoabilidade. Basicamente, se não há uma razão lógica e comprovada para ser mais rigoroso que o padrão nacional, a regra não vale. Com isso, a candidata pôde seguir no concurso. Agora vamos para outro caso que mexe com a vida de milhares de pessoas. A tal da alta programada do INSS. A ideia desse sistema é simples. Quando alguém consegue o auxílio-doença, o INSS já define uma data provável para o fim do benefício, buscando agilizar o processo. O STF bateu o martelo e disse que a auxílio programada é constitucional. Por quê? A Corte entendeu que é uma forma válida de organizar o sistema, de torná-lo mais eficiente, evitando pagamentos indevidos e diminuindo as filas da perícia. E um ponto muito importante: a pessoa que continua incapacitada não fica desamparada, ela ainda pode pedir a prorrogação do benefício. Beleza, agora vamos subindo na nossa pirâmide. O assunto agora é a divisão de poder entre a União e os estados. E nesse caso, o tema é loterias. A confusão toda começou por causa de uma lei federal que colocava um freio nas loterias estaduais. Eram duas restrições principais. Uma empresa só podia operar a loteria de um único estado e a propaganda do jogo não podia ultrapassar as fronteiras daquele estado. A decisão do tribunal foi um recado bem claro. Essas restrições são inconstitucionais. E essa citação da decisão é perfeita. Ela resume a ideia de que a União não pode criar regras para se beneficiar ou para limitar a competência que os estados também têm de explorar esse tipo de serviço. É o federalismo na prática. Então, na prática, o STF derrubou essas barreiras por entender que elas feriam a autonomia dos estados, atrapalhavam a livre concorrência e eram desproporcionais. A decisão, no fim das contas, garante que os estados tenham mais liberdade para usar as loterias como uma fonte de arrecadação. E, gente, falando em ajudar, se essa análise está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos? Manda no grupo da faculdade, do trabalho. Cada compartilhamento faz o nosso canal crescer e nos permite trazer mais conteúdo de qualidade. Conto com o apoio de vocês. Chegamos ao topo da nossa pirâmide. E aqui, o debate é sobre a proteção dos nossos pilares, a proteção de pessoas vulneráveis e a defesa do próprio Estado democrático de direito. São dois casos de enorme peso. O primeiro desses casos é bem sério. O Supremo precisou avaliar se o Código Penal Militar estava protegendo de forma adequada as vítimas de estupro de vulnerável, em comparação com o que diz o Código Penal Comum. Essa tabela aqui mostra o problema de um jeito que não deixa dúvida. Para o crime base de estupro de vulnerável, as penas eram iguais. Mas, se desse crime resultasse uma lesão corporal grave ou até a morte da vítima, o Código Penal Comum previa um aumento significativo da pena. Já o Código Militar, simplesmente, não previa esse aumento. Uma falha gravíssima. Diante disso, a decisão do STF foi firme. Essa omissão no Código Penal Militar é inconstitucional, porque ela oferece uma proteção insuficiente e viola a dignidade da pessoa humana. Na prática, o tribunal determinou que as regras mais duras e protetivas do Código Penal Comum devem ser aplicadas também nos crimes militares desse tipo. E agora, o último grande caso do informativo. Trata-se do recebimento da denúncia na ação penal que ficou conhecida como trama golpista, envolvendo acusações contra ex-integrantes do governo,
por atos contra o Estado democrático. Para entender a decisão, a gente precisa diferenciar os crimes. O primeiro deles é o de abolição violenta do Estado democrático de direito. Esse crime acontece quando alguém tenta, usando de violência ou ameaça, impedir que os poderes, como Congresso ou Judiciário, funcionem normalmente. O foco aqui é a proteção das instituições. Já o segundo crime é o de golpe de Estado. Aqui o objetivo é outro, é tentar derrubar à força o governo que foi eleito de forma legítima. O foco é a proteção do governo constituído. E a grande questão que o STF decidiu foi: esses dois crimes podem ser imputados à mesma pessoa, pelos mesmos fatos? E a resposta foi sim. A Corte entendeu que são crimes autônomos, independentes. Uma coisa é atacar as instituições, outra é tentar derrubar o governo. Como os objetivos são diferentes, é possível que uma pessoa responda pelos dois crimes em concurso. Ufa, quanta coisa, hein? Depois de passar por todos esses casos, vamos tentar amarrar as pontas. O que a gente pode concluir desse mergulho no informativo 1190? Se a gente for resumir, vimos o STF reforçando que regras de concurso precisam ser razoáveis, que a eficiência do Estado tem limite nos direitos do cidadão, que a autonomia econômica dos Estados é para ser levada a sério, e que a proteção a vulneráveis tem que ser igual em qualquer esfera. E, por fim, que a nossa democracia tem instrumentos específicos para se defender de diferentes tipos de ataque. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, não é? A variedade de temas, que vai de uma regra de concurso e bilhete de loteria até a própria defesa da democracia, mostra o papel absolutamente central que o Supremo Tribunal Federal exerce na vida brasileira. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia em mais essa análise e não se esqueçam, para mais conteúdos em áudio e vídeo, sigam o DireitoCast lá no Spotify. E por favor, deixar o like é muito importante para nós, de verdade. E para assistir a este e outros vídeos, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.